Olá, minha gente, segue lutador para mais vídeo. Hoje eu vou fazer uma reflexão para você pensar sobre as atitudes que você está tendo com o seu corpo. Por que com o seu corpo? Porque o seu corpo, né, Deus criou ele, Deus foi que criou o corpo humano. E veja como é o nosso corpo humano, beleza? Todas as estruturas dele, tanto de cérebro até os outros órgãos, beleza? O que é que acontece com o corpo humano? O que é que acontece? Ele é um órgão que ele só atrapalha. A gente que governa ele com o espírito da gente, né? Que é o espírito de Deus que habita dentro da gente, em nosso coração, beleza? E com o anjo da guarda, com essa parte espiritual. A parte espiritual governa o corpo, beleza? Mas o que é que acontece? Quando a gente não está muito forte na parte espiritual, a gente só vive o carnal. Aí quando a gente está vivendo só na carne, a gente pensa que não tem a parte espiritual, que a gente pensa que só tem o corpo, beleza? Porque o corpo ele só se baseia pelo cérebro, mas tem hora que a gente tem que deixar o cérebro de lado e utilizar o lado espiritual, beleza? Porque senão você se autodestrói seu corpo, beleza? Porque o corpo ele necessita disso, ele necessita que o Espírito de Deus que habita na gente, na corrente sanguínea da gente, que é a linhagem sanguínea de Deus, né, que habita na gente, ele também tem que impor limites sobre o corpo, governar o corpo. Aí como é que o Espírito Divino, Deus, ele age governando o corpo, beleza? Ele vai discernir para a gente, né, que tem coisas que vai nos destruir. Mas o que é que acontece? Aqui no planeta Terra é muito problema. Aqui é muita cilada do inimigo, né? Aí o que é que acontece? A gente já criou uma barreira aqui, uma barreira que é o quê? De autodestruir o corpo, beleza? A gente já criou aqui no planeta Terra, já tem esse costume, beleza? A população, a linhagem sanguínea de Deus criou esse costume, um costume feio, um costume mau, beleza? Porque imagine você ganhar um presente de uma pessoa, beleza? Que tem muita gente aí que ganha coisas, carro, moto, apartamento, essas coisas, né? E como é que se diz? Ela cuida e a vez morre e aquele objeto fica e não zela do corpo. É para você entender como é a mente humana, beleza? Então, mas resumindo, eu tenho que deixar essa reflexão aqui. Então, o que é que acontece? O nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é muito perseguido, o corpo humano que Deus criou, ele é muito perseguido, assim também como nossa parte espiritual pelo maligno, pelo bicho feio, que caminha sobre a terra. Então, o que é que acontece? Aí, o maligno, ele distorce algumas pessoas, porque tem algumas pessoas que não sabem o que quer da vida, não sabe, ela literalmente não sabe o que quer, ela sabe que existe o mal, que existe o bem, mas e tem acesso à palavra, tem acesso a tudo, mas ela não faz a escolha, beleza? Aí quando não faz a escolha, ela já está jogando pro lado errado, beleza? Então o que é que acontece? Mas só que é uma grande maioria manipulada. Aí o que é que acontece? Essa grande maioria manipulada, elas às vezes, né, acaba contaminando outras pessoas. Porque tá lembrado, né, que o quê? Que se mistura com o porco falaram como, beleza? Aí então o que é que acontece? Aí o que é que acontece? Aí tem umas pessoas que a ver até tá seguindo um padrão de vida pá, né? Cuidando do corpo, tudo, do corpo, parte espiritual, tudo, beleza? Aí o que é que acontece? Mas a ver ela desvia, aí se mistura com alguns que tá num nível espiritual baixo, né? Não tá tão elevada ainda. Aí o que é que acontece? Ela volta para trás, ela regride. Aí quando ela regride, aí ela começa a se autodestruir, igualmente os outros, beleza? Mas o que é que acontece? O certo pelos certos, beleza? Teve profetas que subiu, beleza? Beleza? Subiu de corpo para o reino dos céus, beleza? O corpo de Nossa Senhora também para o reino dos céus, beleza? Jesus Cristo, do mesmo jeito. Por quê? Porque eles seguiram o que Deus disse. E Jesus Cristo não veio para dar o exemplo, beleza? Veio para dar o exemplo. Resumindo, tudo aquilo que Deus criou, inclusive o nosso próprio corpo. É por isso que quando Deus voltar, vai levantar todo mundo, beleza? Independente de quem pecou, quem não pecou. Por quê? Porque o corpo quem criou foi Deus. Então tudo volta para Deus depois, beleza? Porque tudo pertence a Deus. Mas o que é que acontece? Acontece o seguinte, né? Que teve o exemplo, Jesus Cristo deu o exemplo, que o corpo da gente ele é muito importante, igualmente a nossa parte espiritual, beleza? Mas só que o que é que acontece? Isso está muito... o povo não consegue enxergar isso, a importância do nosso corpo. O nosso corpo ele é tão importante, que ele trabalha por si só. Né? A gente só dá um alimento a ele, a gente só governa ele. A parte espiritual só governa, mas como é que se diz? Por quê? Porque o corpo, ele é o quê? Ele é um templo do Deus vivo, beleza? De toda a parte espiritual de Deus. Então o que é que acontece?
Toda mensagem divina que vem para poder vir para a Terra, há a necessidade de ter um corpo humano aqui, beleza? Porque o corpo humano, ele vai pegar essa mensagem divina que vem, ele vai interpretar essa mensagem divina, e o corpo humano é que consegue passar para outro corpo humano, beleza? Beleza? Exemplo, só as galinhas conseguem falar com galinha, beleza? Só as vacas conseguem entender as vacas. Só uma árvore consegue entender outra árvore. Só um peixe consegue entender outro peixe, beleza? Então, o que é que acontece? Não tem como um espírito, somente a parte espiritual, falar com o ser humano, porque se falar, o ser humano entra em pânico, beleza? Então, por causa disso, há necessidade do corpo, porque mesmo se o espírito do homem estiver falando, sem ser a parte do corpo, os outros homens não se assustam, porque pensa que é o corpo, beleza? Mas vem é Deus que pega aquele corpo e fala por ele, né? Aí traz a mensagem divina dos céus à terra, beleza? Aí, como é que nem Deus fez com Jesus Cristo, entendeu? É bem simples de entender. Porque Jesus Cristo, ele era totalmente ligado ao Pai. Aí tudo que acontecia, que Deus queria dizer, aí Jesus Cristo passava pra gente. Aí passava pra gente, beleza? Então, o nosso corpo, ele é isso. Ele é um portal de ligação entre céus e terra, beleza? Aí o corpo como é que se diz? Ele tem uma ligação que faz com que quando Deus liga lá, tudo que Deus quer passar aqui para a terra, aí tem os de Deus, né? Exemplo, antigamente não tinha os profetas, aí depois vem Jesus Cristo, aí vem os santos, aí vai, mas tudo tem que ter um corpo, uma matéria para poder passar essa mensagem. Porque se não tiver o corpo e a matéria, a sociedade entra em pânico, beleza? Imagina uma vaca tá escutando um berro de uma vaca, mas sem ver outra vaca. Aí ela vai ficar procurando, oxe, o que é que tá acontecendo, que tá tendo um berro aqui, mas eu não tô vendo a outra vaca. Uma vaca, imagina que tem outra vaca. Aí procura, mas não encontra. Por quê? Porque tem que ter a matéria. Aí quando ela vê, é que ela se contenta com aquilo, beleza? Senão ela entra em pânico, beleza? Por quê? Porque ainda está em evolução, né? Aí no caso, até o dia de Deus vir, aí a necessidade disso. Aí por isso a importância do corpo. O corpo é o quê? O corpo é um portal de ligação, beleza? Entre céus e terra, beleza? Aí o que é que acontece? Aí, sem ter o corpo, aí complica, né? Por que complica? Porque qualquer coisa que vem do Espírito, que vem de Deus mesmo, a mensagem de Deus, se for um Espírito falando somente a voz, imagine que não está meu corpo aqui, só está, imagine minha voz falando, beleza? Todo mundo ia entrar em pânico, né? No caso, vocês aí entrar em pânico. Oxi, como é que tá o celular ali? Não tem uma pessoa, não tem uma matéria, tá entendendo? Aí, resumindo, é bem isso. Aí, pânico geral. Aí, o que é que acontece? Por isso que Deus criou a matéria, beleza? Mas tem a parte espiritual. Mas o corpo é o quê? É somente um tempo para Deus passar aquelas mensagens divinas que Deus tem. Então, Deus utiliza o corpo para fazer o quê? Para Jesus Cristo habitar na gente, né? O Espírito de Jesus Cristo que habita na gente. E também anjo da guarda, essa parte espiritual todinha. E também para fazer essa conexão entre céus e terra, através de Deus, beleza? Aí é muito complexo de entender isso daí, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que o corpo da gente ele é fundamental e importante para a nossa sobrevivência, beleza? Para ter essa ligação divina entre céus e terra, há necessidade de um corpo humano, beleza? Porque senão o restante da humanidade entrava em pânico se não tivesse um corpo humano para passar a mensagem. Por causa da mente, né? Que a mente não ia conseguir interpretar isso. Aí ia dar um problema muito grande. Mas resumindo, o corpo da gente ele é fundamental, beleza? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que você cuide do seu corpo, beleza? E não tem para que se preocupar, que Deus cuida da gente onde quer que a gente esteja, ou aqui na terra, ou no céu, ou em qualquer lugar, quando a gente estiver, Deus está com a gente, porque Deus sempre vai habitar na gente. Deus tanto vai habitar na gente na parte do corpo, como Deus também vai habitar na gente na parte espiritual. Segue o lutador para mais vídeos e cuida do teu corpo aí, porque Deus precisa dele para estar mandando as mensagens divinas para a terra. Se cuida aí, fica com Deus.